Olá pessoal, boa tarde. É com muita honra, alegria e satisfação que estamos aqui, queridas juízas, queridos juízes e também demais seguidores do perfil da JUF. Vamos fixar o tema da nossa live, aguardar o pessoal chegar, porque hoje a live será muito especial, um diálogo com o querido professor Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo, educador, comentário fixado. Vamos falar sobre a magistratura, a decisão, a gestão, a liderança, a carreira, enfim, todos os aspectos aí que rondam a carreira da magistratura. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter todos vocês aqui. O professor Cortella já está aqui. Vamos trazer a nossa estrela aqui para a nossa conversa. Uma honra muito grande Mário Sérgio Cortella aqui conosco para que possamos dialogar e promover essa autorreflexão, né? Professor Mário Sérgio Cortella, que honra tê-lo aqui Fico conosco. feliz, é uma alegria, ainda mais em momentos especiais que é, né, o tempo de nós podemos, à distância, ficarmos mais perto assim. Pois é, o isolamento ele tem essa dualidade, no sentido de que, por um lado, estamos mais distantes, mas, por outro lado, temos a possibilidade nessa sociedade hiperconectada de estarmos também mais próximos, né, professor? Isso é uma coisa boa, é uma das coisas que agrada a capacidade de uma vida coletiva, é exatamente aquela clássica ideia, né, juiz, de que isolamento não é distanciamento, é apenas um modo protetivo de estar agora nesse momento. Professor Cortella, eu queria começar o nosso diálogo enfatizando justamente a palavra diálogo, porque nós evoluímos muito para persuadir, para as pessoas quererem convencer e quererem nas redes sociais ficar conversando apenas com quem pensa da mesma maneira. Nesse contexto, o próprio livro do senhor, eu acabei de ver no seu perfil pré-venda, diversidade, né? Nós temos uma sociedade complexa, plural, pós-industrial, e o que não muda nessa sociedade é que temos conflitos e muitas vezes, infelizmente, também confrontos que decorrem dos conflitos. Quais os desafios para a carreira da magistratura, para decidir nessa sociedade hiperconectada, nessa era da curadoria, para trazer aqui uma homenagem ao já saudoso professor Dimenstein, que escreveu com você o livro A Era da Curadoria, que eu recomendo a todos. Que bom, eu fico feliz com a boa lembrança, especialmente de Menstein, uma pessoa especial, né, na capacidade de ir inovando, avançando, fazendo, e que, como aconteceu, né, no dia do falecimento dele, eu publiquei algo nas minhas redes que é assim, né, grande presença, em vez de grande ausência, né, porque ele fica, claro, né, faz falta, mas fica conosco. E aí, uma das coisas boas naquilo que se levanta é exatamente a ideia de que a magistratura, entre outras finalidades, ela tem também, né, um horizonte que é a construção da paz social por intermédio da justiça. Como você sabe, quem está conosco também, de modo intenso, nem sempre há uma coincidência entre direito e justiça. Mas é isso que se tenta, é isso que se procura, é isso que se busca. Pessoas de fato de bem, repito, pessoas de fato de bem, pessoas de bem que o são, né, no exercício cotidiano, que não são excludentes, né, que são capazes de solidariedade, né, que são decentes naquilo que fazem concretamente, não apenas no anúncio, né, mas sim na prática concreta. Essas pessoas, e dentro da magistratura é mais importante ainda, são capazes de ter, como eu dizia, a paz social como sendo horizonte. O diálogo, ele é um dos caminhos também para a elaboração dessa paz. Evidentemente, tal como todas e todos sabem, a paz não se obtém com o silenciamento. A paz não resulta, de modo algum, da ausência de atividade. A paz, de modo, né, algum, ela nos chega, né, quando nós anulamos as diversidades. Esse livro que o juiz menciona, né, que está saindo agora, A Diversidade, né, junto, não. Junto significaria a diversidade, mas a diversidade, né, aprendendo a ser humano, a intenção central é essa, isto é, indicar o quanto que a harmonia da vida coletiva, a paz que se elabora na convivência, ela não resulta da ausência de conflito, mas isso sim da ausência de confronto. Por exemplo, quando se busca numa sociedade
lidar com as diferenças e, ao mesmo tempo, com as divergências, a intenção central é a elaboração daquilo que é o consenso sem que haja anulação da outra pessoa. Evidentemente que quem está na magistratura, né, se habituou a ter, não de tomar parte, mas de decidir por uma das partes. É claro, né, todo magistrado, toda magistrada não toma parte no sentido, né, inclusivo da expressão, mas é alguém que precisa, na sua atividade, né, decidir por uma parte. Muitas vezes o que se busca, especialmente hoje no direito mais contemporâneo, é que haja a produção de um consenso. Né? A clássica ideia, né, que todos lidamos sempre, né, de que é melhor um bom acordo do que uma péssima demanda, que está ligado ao campo do direito também. Eu sou pai de advogada criminalista, então estou habituado a ouvir dela, vez ou outra, essa expressão. Pai, olha lá, né, se a gente for entrar nessa seara, é necessário observar. Um bom acordo, ele vai favorecer. Ora, não cabe necessariamente, a não ser naquilo que agora se chama de justiça restaurativa, né, necessariamente a produção de um consenso forjado ou brutalizado. Por isso, o diálogo, ele, sem dúvida, constitui, né, um território onde nós procuramos elaborar nossas consensualidades sem anulação, né, das nossas diferenças. Afinal de contas, né, uma democracia, por exemplo, é aquela que impede que o conflito degenere em confronto. Não é aquela que anula a possibilidade de conflito, mas é aquela que faz que o conflito de ideias, divergência de posturas, concepções que não são idênticas, que tenham o seu modo de expressão. E é claro que a magistratura, ela tem outras tarefas também, mas uma delas é, de fato, recusar qualquer circunstância que, não sendo necessário, de modo algum se chegue ao confronto. Imagino que é isso, né, na tua prática na magistratura federal e também das mais, né, de 1.600 pessoas que nos acompanham agora, seja alguém que é operador do direito, que é um termo caro à vossa área, seja alguém, né, que, como eu, que é leigo, né, em relação a essa área também. Excelente, professor Cortella. A gente vê que divergir não é anular. É isso que eu retiro da sua resposta. Aliás, é importante que nós tenhamos o dissenso, até porque a vida pode ser vista a partir de vários pontos de vista. E o direito também. E a nossa matéria-prima de nós, operadores do direito, e de vocês da filosofia, educadores, é parecida. É a linguagem, a palavra e a comunicação. Às vezes eu vejo que os juízes da magistratura são muito criticados e os filósofos também por uma razão parecida. São herméticos. O juiz ele faz a hermenêutica para chegar a uma síntese a partir da tese e da antitese. Essa hermenêutica que ele produz muitas vezes gera para a parte uma decisão hermética, porque ela não compreende exatamente as razões que levaram o juiz a decidir ou não compreende os textos dos filósofos. Você, o senhor, reúne tanto o aspecto acadêmico e técnico quanto essa capacidade de transmitir com simplicidade e facilidade questões existenciais. Como que o juiz pode se fazer melhor compreendido pela coletividade e, com isso, angariar uma maior legitimidade das suas decisões? Lembrando, mais ou menos o óbvio, mas é preciso trazê-lo à tona, juiz Ilan, é preciso que nós se lembremos que nas várias áreas da justiça no Brasil, do judiciário brasileiro, as pessoas que estão na atividade, né, ali na tarefa da magistratura, elas fizeram um curso, né, de direito, né, portanto, fizeram bacharelado, exceto uma outra área, naquilo que nem necessariamente compõe o judiciário, no campo, né, do trabalho, da justiça do trabalho, na quase totalidade das vezes, quem está naquilo que é efetivamente magistratura, olhado como carreira, mais ainda no âmbito federal, sabe que o nosso modo de presença dos cursos de direito no Brasil, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, eles foram marcados pelo que já se chamou várias vezes de bacharelismo. O bacharelismo que toda a nossa tradição lusitana, né, especialmente desde Coimbra, né, marcou um modo de presença na sociedade em que a linguagem um pouco mais fechada,
um pouco mais distanciada, vez ou outra até meio esotérica, ela significou inteligência. Eu estava outro dia numa conversa como essa, né, que estamos tendo agora, e aí uma das pessoas disse, interessante, eu vez ou outra consigo compreender muito bem o que você, eu, Cortella, o que você fala. Você nem parece, olha que frase curiosa, nem parece professor de filosofia. Né? Porque a ideia é que eu teria que ser, de fato, mais recluso, né, na comunicação e deveria haver uma certa opacidade, um pouco de, né, ideias que fiquem opacas para que isso fosse sinalização, né, de inteligência. E até na hora, eu fiz uma brincadeira que eu retomo aqui, né, eu me tomei como tarefa, eu sou professor, sou docente há 46 anos. Aliás, por muito tempo também dei aulas, né? E eu tinha alunos de Direito da Universidade Católica de São Paulo, da qual eu sou originário, e na qual fiquei 35 anos e já me aposentei desde 2012. Uma das coisas boas é que eu sempre, na docência, quis fazer com que aquilo que eu conheço seja acessível. Isto é, que não fique só comigo. Uma das tarefas da docência é transbordar, é ir além da borda, ir além de mim mesmo. E por isso, tornar simples aquilo que se comunica. Jamais simplório. Por exemplo, né, a prolatação, sei lá o nome que se usa de uma sentença, né, quando ela é prolatada, né, ela, de maneira alguma, ela pode ser banal. Ela não pode ser simplória. Mas eu aprecio, né, nas minhas obras e naquilo que leio, uma simplicidade que comunica de modo mais intenso, especialmente numa nação que ainda, mas não para sempre, tem um certo bloqueio, né, em relação à compreensão e à escolaridade. E aí, nessa conversa que se dizia, mas você, né, não fala como um filósofo quase, ou professor de filosofia. E olha, eu até consigo. Se fosse necessário, eu estaria aqui agora fazendo uma reflexão sobre a expressão sincrética do paroxismo ontológico e a discussão entre os eleatas, né, na posição de Parmênides e aquilo que é o pensamento heraclítico em relação à permanência do ser. Isso daria uma sensação, talvez, de que eu seja inteligente, ou que eu tenho uma boa memória, né? Ou de que eu sou capaz, né, de navegar durante um bom tempo sem dizer nada. Isto é, apenas ir colocando vocábulos encadeados. Por isso, uma das minhas admirações em algumas pessoas da magistratura, e eu conheço muitas, né, não só próximos a mim, por conta de amizade, seja por conta também, né, de outras relações de trabalho ou na mídia, é quando se abandona um pouco o bacharelismo e se busca uma aproximação que servirá de natureza pedagógica. Quantas vezes uma sentença que leio, né, a manifestação de um magistrado ou uma magistrada, não serve apenas para que os causídicos, os advogados, estejam ali envolvidos, mas tem uma natureza pedagógica. Algumas leituras que faço, seja por conta da mídia, seja por conta de acompanhar, né, mais de perto, elas são instrucionais. Né? Se fala muito de juiz de instrução, mas existe aí uma natureza instrucional também na atividade da magistratura. Por isso, eu lembro demais, né, daquilo que Carlos Drummond de Andrade, nosso especial mineiro lá de Itabira, né, dizia da necessidade da gente não ter aquele falar morado de um chinês. E, evidentemente, ele não falava contra a China, ele falava o quanto que o chinês, por ser um outro modo, né, de grafia, como é, por exemplo, o hebraico, como é o árabe, ele tem alguns, para quem não usa uma linguagem alfabética, né, ele mostra-se de uma outra maneira. Vez ou outra, ao ler, de fato, juiz, algumas sentenças, eu tenho a sensação de que a pessoa está com aquele olhar chinês meio morado, né? Ou escreveu em hebraico ou em árabe, né? Até o siríaco eu domino de algum modo, né? Mas aquilo que fica está aí. Por isso, concluindo, eu acho que nós temos a tarefa da clareza, especialmente quem desenvolve uma atividade de natureza pública. Eu fui gestor público e fui, portanto, servidor público na cidade de São Paulo durante 4 anos, quando estive na Secretaria Municipal de Educação e depois como secretário nesse período, uma parte desse período, e ser claro é especial como maneira cidadã de ação. Claro que o direito nem sempre permite que a gente seja banal, não permite que seja absolutamente raso, mas, vez ou outra, há tantos movimentos para lá e para cá
que parece filósofo falando. Pois é, professor Cortella, eu acho, até ouvindo você, vem várias reflexões, uma série de digressões, né? Porque são ideias muito profundas, passadas de forma muito simples e, claro, ancoradas em outras vivências. Por exemplo, eu lembro aqui de Wittgenstein, dizia, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Eu, por exemplo, falo hebraico, porque minha mãe é israelense. Agora, se não fosse aprender desde pequeno, seria como grego para mim. Tem até a expressão, né? Isso aqui parece grego. Então, me parece que você conseguir ter a linguagem do outro é um exercício também de empatia e alteridade que todo juiz deve ter. Porque o outro, ele não pode ser tido, e aí você gosta muito também desse tema nos seus escritos, e é um tema também de direito internacional, como alienígena, como estranhos, como estranho. O outro é como eu e ele merece ter a compreensão para que possa ter a possibilidade de reação, para que possa ter a ação. E me parece que nós todos, como o senhor bem colocou, fomos formados nessa ideia de que o direito é algo conservador. Ele deve ser predisposto à manutenção e à defesa da ordem vigente. Mas, ao contrário, eu concordo muito com a sua visão, no sentido de que o juiz também olha para frente, olha para o porvir, sinaliza à sociedade como deve atuar para evitar novas lides. Nesse ponto, se aproxima muito do educador, do professor, como você coloca. Então, professor Cortella, essa ligação da magistratura com a educação, com ser um professor e sinalizar à sociedade como chegar à conciliação, como chegar à pacificação social, também a aproximação com o médico, porque ele define o destino da vida das pessoas, torna a magistratura, como diz Reobaldo no Grande Sertão Veredas, ele diz, viver é perigoso. Ser juiz, julgar os outros também é perigoso, mas sendo conflito inerente à sociedade, o senhor até colocou assim, o conflito, a democracia, ela faz a gestão do conflito, para evitar o confronto. Me parece que a função judicial também é fazer essa gestão para que o conflito não se transmude em confronto. Agora, todas essas palavras são conhecimento. Para fazer isso uma realidade prática no seu viver, com o sentido e o propósito. Como um magistrado ele pode melhor decidir, melhor gerir as pessoas que trabalham com ele e também os processos, porque por trás dos processos tem um outro ser humano, que não é o estranho, não é o alienígena. Uma das coisas boas, Gisela, é exatamente a possibilidade de nós sabermos que nós não nascemos prontos. Né? Eu tenho sempre clareza e gosto de imaginar como nós vamos nos formando na nossa condição e na nossa capacidade. Eu lembrei, 46 anos na docência, e vez ou outra me perguntam qual é a sua atividade. Eu digo, eu sou um maior aprendiz. Assim como tem o menor aprendiz, eu sou o maior aprendiz. Isto é, estou sim, né, sempre em qualquer processo formativo, e isso vale, né, de vários modos. A linguagem, ela é uma forma de exercício do poder. O fato, por exemplo, de você e eu falarmos de modo mais sofisticado, até quando encostamos no balcão, né, de uma loja para pedir algo, nos comunicamos com alguém na rua, agora menos, por conta de quem não tem, como é o meu caso, atividade essencial, né? Nós nos apresentamos pela linguagem também. Né? Nesse sentido, ela carrega uma marca de autoridade. Ela não pode ser autoritária, mas ela carrega dentro dela uma certa credencial. Por isso, a utilização, né, de um linguajar, não que ele seja conectado àquilo que são os requisitos do direito, da norma, da legislação e, ao mesmo tempo, da liturgia, né, que a área de magistratura coloca para a proteção dos seus ritos, de modo que ela chegue aos seus resultados. Ela precisa buscar, né, cada pessoa estudar um pouco mais para que haja, né, um desnudamento, né, do próprio modo, né, de expressão, de maneira, inclusive, que as pessoas se aproximem daquilo que Guimarães Rosa, que era médico, e que você cita agora, ao falar, né, de algo que marca demais, que é a nossa finitude, né, Guimarães, ele inventa, entre aspas, uma linguagem, mas ele deixa claro, né, que é uma invenção. E quem lê Grande Sertão, Veredas, se encanta, se encanta.
Claro que não é fácil, não é uma leitura tão fácil, mas quando você penetra, e Reobaldo diz essa frase várias vezes durante toda a obra. Numa delas, é a parte mais impactante, ele diz: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. E nesse sentido, a gente fica meditando, né, sobre aquilo que diz. No entanto, a literatura de alguém como Guimarães Rosa, né, a expressão de comunicação de pessoas no campo da arte, da literatura e, portanto, também na atividade da magistratura, ela tem sim, né, de chegar às outras pessoas como uma forma não só, né, de comunicação, mas de respeito. Todas as vezes que eu desconheço, todas as vezes que eu desqualifico, todas as vezes que eu secundarizo o modo como outra pessoa compreende e não faço um esforço para que ela possa compreender, eu estou desrespeitando aquela comunicação, especialmente se eu tenho uma função pública, se eu sou uma servidora, né, um servidor público. Eu tive atividade durante 18 anos com uma pessoa formada em Direito, né, pela atual Universidade Federal, né, de Pernambuco, que é Paulo Freire. O educador Paulo Freire, ao contrário do que muitos imaginam, né, ele era advogado, não, formado em Direito. A tese dele de doutorado é no campo do Direito, depois que ele vai para a de Educação. Paulo Freire, eu sempre lembro, ele não era unânime, nem é. Há pessoas que dele não gostam e tem o direito de não gostar. Paulo Freire, se vivo estivesse agora, e ele já faleceu, né, há 23 anos, Paulo Freire, se aqui estivesse e alguém a ele contasse que pessoas são contrárias a ele, ele diria: elas têm o direito de sê-lo. Eu não tenho o direito de impedir que elas não me apreciem. E ninguém tem o direito de impedir que elas pensem diferente de mim. Eu repito sempre, juiz Ilan, que uma das coisas é: Paulo Freire jamais seria contra quem contra ele fosse. Ele seria contra que quem contra ele fosse não pudesse sê-lo, né? Porque a convivência dialógica, ela não é, como eu lembrava, a anulação, né, da outra pessoa. Daí, volto para fechar. Essa inteligência emocional necessária a uma capacidade de humildade intelectual jamais se situa no campo da submissão ou, né, acima de tudo, daquilo que é algo especial. Humildade não é subserviência. Uma pessoa que se coloca a serviço de uma comunidade tem de ter humildade intelectual, porque isso é sinal de inteligência emocional. Isto é, se eu sou muito inseguro e eu tenho algum tipo de autoridade, eu procuro ser incompreensível para que mais me temam do que me compreendam. Se eu sou, né, alguém em casa, né, como pai que sou de 3 e agora avô de 4, né, e eu estou sem argumento, ou não tenho muita nitidez, ou me sinto enfraquecido, né, na minha autoridade, ou no caso, como pai em alguns momentos, na distribuição de justiça interna à família, né, é evidente que eu vou tentar, de um lado, ou usar algo que não fique tão nítido, de maneira que me temam, ou pior, eu abandono os argumentos e passo a utilizar a brutalidade, né, como forma de comunicação para a produção de terror. Por isso, aquilo que vale, né, ali no seio da família tem que valer, como dizem os latinos, na cidade e no mundo. Urbe et orbe, dado que no campo do direito se gosta tanto do latim. Então, urbe et orbe, né, servir para todos os lados, mas que é uma questão de humildade para ir aprendendo pouco a pouco e fazendo a nossa trajetória, olhando a outra pessoa como outra e não como estranha. Professor Cortella, eu quero estabelecer aqui um conflito. Eu entendo que a sua atividade é sim essencial e tenho certeza que as 2.500 pessoas que nos assistem concordam comigo, mas às vezes a divergência é aquela que vai prevalecer no futuro. Para nós juízes, professor Cortella, quando eu recebo uma demanda que trata de uma política pública, isso é comum na Justiça Federal, há duas grandes linhas de atuação. Ou eu vou ser autocontido, vou ter uma postura defensiva de dizer assim: olha, o secretário da Educação Cortella, esteve aí há 30 anos na Secretaria da Educação, é quem tem uma maior capacidade institucional, é quem tem legitimidade porque a prefeita eleita o investiu dessa função, ou vou ter uma posição mais transformadora,
que muitos denominam de ativismo judicial, de interferência na política pública, não para governar, mas para impedir o desgoverno. Como é que a gente pode chegar a um equilíbrio entre a flexibilidade e a rigidez? Essa postura excessivamente, com uma expressão que o senhor gosta muito, de cautela imobilizatória versus aquele ímpeto, aquela vontade e proatividade de realizar a ação. Os britânicos lidaram com isso de uma maneira muito especial, desde a Magna Carta, né, desde um passado que quase bate aí 800 anos, ainda não, mas o será, quando criaram uma lógica que as magistradas e os magistrados que nos acompanham sabem bem, que é um pouco a percepção consuetudinária, né, do modo da convivência, em que você vai construindo, a partir de usos e costumes, aquilo que é admissível e o que é recusável, né, dentro de uma convivência. Por isso, claro, né, é difícil qual é a fronteira. De um lado, o ativismo judiciário, como qualquer ativismo, ele marca uma fronteira também dentro, que é preciso ver como é que a própria legislação, especialmente nossa legislação maior, né, ela entende como admissível. O fato de alguém ser uma magistrada ou um magistrado, né, não é a ele um salvo-conduto, né, para que haja em qualquer direção, mas da direção daquilo que encontra a guarida da legislação e da nossa própria Carta Maior, que não imobiliza as pessoas para que elas sejam marcadas pela propositura. Não se veda a magistratura a propositura. Ao contrário, né, o que se deseja é que quem lida, né, no campo da legislação e da capacidade de garantia constitucional e aplicabilidade das normas legais de convivência, seja capaz também de ter como referência aquele que é o contexto. Obviamente que a adesão estrita àquilo que a legislação coloca o tempo todo não necessariamente é marca de justiça, né? Se você, né, juiz federal, o fosse, né, não em 2020, mas em 1820, teria que fazer julgamentos, avaliações relativos a de quem é tal pessoa propriedade de outra. Se alguém que era escravizada e que fugiu, se ela deverá ser punida com os rigores da lei, ela será, por exemplo, executada ou será açoitada, ou o direito à liberdade é um direito, né, que está acima de qualquer outro, portanto, a fuga não pode, e aí tudo aquilo que se conhece. São questões muito sérias, né? Ela não é uma coisa fechada. A decisão da magistratura, no meu entender, é ser capaz, né, como exercício de cidadania, olhar aquilo que a lei orgânica estabelece para a magistratura e, ao mesmo tempo, como é que isso se coaduna, né, com a nossa lei maior, a Constituição, mas não perder, né, a possibilidade de impedir, por exemplo, na sua ação de política pública, que a democracia se fortaleça, que aquilo que está estabelecido no nosso artigo 5º, ele tem uma vigência plena, que a noção de todos são iguais perante a lei, né, ela trabalhe com a ideia de igualdade, mas não esqueça a noção de equidade. Por várias vezes, quando eu era secretário, uma parcela daquilo que é o Ministério Público, ou em outros momentos o próprio Judiciário, acionou, sob ofício ou, né, por demanda do Ministério Público, a mim como secretário, para que, mesmo que a igualdade, né, naquilo que a lei estabelece, indicasse, né, um estado de coisas, a percepção de equidade, que é necessária também, né, no caminho da justiça, que ela viesse à tona. Por isso, não há uma fronteira tão nítida, ela vai se construindo. Só há um anteparo, né, e aí eu concluo que é absolutamente necessário, que é nós não estilhaçarmos a convivência democrática. O juiz já me ouviu dizer, eu sei porque, né, tivemos contato de outros modos, sabe que eu sempre afirmo, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. E a ordem se constrói quando ela é capaz de elevar, promover a vida da comunidade que ali está, protegê-la nos seus direitos e dificultar do limite máximo que a brutalidade tem de ser usada. Quando nós falávamos de conflito e confronto, há situações em que o confronto ele terá de ser usado. Haja vista a tarefa policial. Não é casual que a palavra política, a palavra polícia, né, tem uma origem idêntica. Mas
entendido aí o uso, né, da violência autorizada como sendo o recurso para a manutenção de uma ordem que não é uma ordem abstrata, nem a ordem de alguns, é a ordem que faz com que essa obra coletiva, né, que a democracia tenha também um anteparo inteligente, preparado, eficaz e, acima de tudo, cívico, né, dentro de uma nação como a nossa, que tem turbulências, mas também tem capacidade de vitalidade. Professor Cortella, que resposta maravilhosa aqui, invocando a equidade, que está em vários diplomas legais, que é a régua de Lesbos, né, de que falava Aristóteles, que ela não pode ser tão rígida, ela tem que ser, às vezes, flexível. Isso aqui vai ser feito em cada caso concreto, até porque também a magistratura está inserida na sociedade, o corpo de juiz é extraído da sociedade. Para finalizar aqui nossa conversa, nosso tempo está chegando ao fim, eu queria ouvi-lo em algumas palavras sobre a construção de uma carreira sem carreirismo, a ética na construção da carreira e também a liderança do juiz em relação ao seu corpo de servidores, para que todos se envolvam e possam, como o próprio nome diz, servidores, servir a coletividade, que é aquilo que o senhor fez nos 4 anos que esteve aqui na Prefeitura do município de São Paulo. Uma das melhores coisas é nós lembrarmos de algo especial, né? Quando eu, por exemplo, fiz, como estou ainda seguindo, a minha carreira, que se iniciou há 46 anos, claro que eu olho para trás e tenho várias alegrias. Minha carreira acadêmica, eu sou professor titular aposentado de uma universidade, estou lançando agora, como o juiz lembrou, né, um novo livro, meu 45º livro, tem uma presença na comunidade nacional, né, que eu aprecio, que é a possibilidade, né, da comunicação e da reflexão. Sou honrado, né, com uma live como essa que agora estamos fazendo junto à JUF, portanto, isso é bom demais. Mas o que eu mais gosto em relação a isso, né, é olhar para trás, literalmente, aquilo que a gente chama de responsabilidade, diria um latino, né, olhar para trás e notar que essa carreira que fiz foi feita com alguma dificuldade, com o esforço necessário, com uma convivência com vários equívocos e muitos acertos, né? Esses acertos tiveram de ser maiores do que os equívocos, mas eles se deveram, uma parte boa dos acertos, à correção, né, daqueles equívocos feitos, mas que eu, ao sentar agora, onde eu estou, eu não tenho nenhum tipo de percepção de que eu não tenha merecido. É interessante, porque essa expressão pode parecer arrogante, mas eu mereço a carreira que fiz, não porque eu sou o mais, mas porque eu, Cortella, me fiz de modo intenso, verdadeiro e, acima, decente. Insisto, não foi imune a equívocos, deslizes, às vezes algumas colisões, mas foi feito com algo que eu acho que é a marca, né, de uma carreira e precisa ser feito. Uma carreira que queira servir a nação, como juiz federal ou juíza federal, ela é honrosa quando a intenção é servir e a intenção é querer também construir uma carreira que dá retorno financeiro, se for assim o caso, que dá status numa sociedade e dá destaque, o que é bom, desde que a tarefa seja entendida como o poder de servir e não o poder de se servir. Concluindo, né, claro, eu digo isso com frequência, a tarefa do poder é servir, não é se servir. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Repito, todo poder que, em vez de servir, servir a uma nação, servir a um propósito, servir a uma família, servir a uma comunidade, todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Por isso, o poder docente, o poder do magistrado ou da magistrada, né, o poder da empresa, o poder político institucional, ou ele serve à comunidade em que está, sem excluir, ou ele não serve, e ele não é necessário. Aí, faça eu a carreira que fizer, talvez ao olhar para trás, eu vá achar que ela não foi merecida no ponto onde chegou. E, no máximo, eu considero que eu me dei bem enganando, iludindo pessoas, mas não há auto-engano que perdure muito tempo. Excelente, professor Cortella. Todo poder contém dentro dele um dever ético de ação.
maravilhosa a sua colaboração. Em nome do presidente da AJOF, Fernando Mendes, e do presidente que vai assumir daqui a 2 dias, o Eduardo André, nós agradecemos muito a sua colaboração. O senhor é um educador, exemplo de todos nós, e o risco que temos hoje em dia com a superficialidade de ter uma geração que é meramente reiterativa, que só copia, ele é mitigado ou eliminado pelas ações do senhor, que colaboram para a nossa reflexão, para a construção colaborativa e criativa do conhecimento. Muito obrigado, professor. Abraço. Um grande abraço e ótima... Nos mundos virtuais. E quando tudo cessar e houver alguma regularidade nos mundos reais, presenciais, porque o virtual também é real, mas ele não é ainda presencial. Abraços. Obrigado. Grande abraço, professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.